Muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que você está acompanhando aqui este conteúdo. Estamos de volta para trazer mais uma viagem aí na história da música cristã no Brasil, sempre agradecendo e muito a todos vocês que têm acompanhado, compartilhado, comentado, né? Tem sido realmente um momento aí de grande alegria poder dividir aqui esses momentos, né? Temos descoberto muitas coisas. Lembrando para o pessoal aí que estamos no YouTube, no Facebook, também com podcast que você acha lá no Spotify. Então, muito bom ver a turma aí que eu estou acostumado a ver de manhã. Muita gente estranhou hoje, né? Mas o nosso convidado, ele precisou trocar o horário por uma questão aí da empresa, do serviço. Então daqui a pouco nós estaremos conversando aí com o vocalista de uma banda ícone ali do início dos anos 90, né? O famoso Geleia, o André, que cantava, canta, na verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, na banda Livre Arbítrio. Então hoje, como diz assim, o rock é de Brasília, né? André, seja muito bem-vindo aqui ao História da Música Cristã no Brasil. Grande prazer poder conversar um pouco com você e vendo aí o rock de Brasília, literalmente. Gente, que vergonha. Eu tô vendo que o negócio tá preto aqui. Eu falei, mas por quê? Por quê? Porque tá filmando uma parede preta que tem aqui atrás. Esse negócio de parede preta dá debate em termos de igreja, mas a gente não vai falar sobre isso não, porque o papo é outro, tá bom? Meu querido... Eu passei por isso. Depois a gente conversa, mas eu passei por isso. O pessoal falava que a minha igreja era uma seita porque as paredes eram pretas. Eu falei, a gente aceita todo mundo, pode entrar. Isso agora recentemente ou você já lançou tendência aí há muito tempo? Isso tem 15 anos. Olha aí, tá vendo? Tem gente achando que isso é coisa nova. Mas vamos começar do início, né? Como eu tenho feito aí nas conversas, né? Como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho? Eu sou filho de pastor. Então, o Evangelho está na minha vida desde a minha tenridade, né? Desde que eu sou criança. E há muitos anos atrás, isso aí, a música, a minha mãe é musicista, saxofonista, foi saxofonista de orquestra, papai é escritor, então, mas eles sempre gostaram muito de música, né? Sempre teve muito disco na minha casa. E eu lembro que eu tinha... Gente do céu, eu era muito criança. Eu já gostava de música clássica, claro, porque era a pegada da minha mãe. E um dia eu encontrei um disco do triplo do Woodstock na minha casa. Uau! E aí era uma Eletrola Philips, daquela que tinha duas caixinhas separadas, assim, fininha. Eu sei que eu botei aquele disco e eu ouvi o If a Little Help for My Friends, cantado pelo Joe Cocker. E aquilo, por causa da introdução, que é bem né? Cara, aquilo me encantou. E aí, quando cai no peso, eu descobri o rock and roll na minha vida. E Uau. aí eu lembro que daquele dia eu furei aqueles 3 discos, eu botava a caixa no chão, uma em cada orelha. Então eu inventei o headphone. Então era uma caixa gigantesca, eu botava uma em cada orelha e eu botava no talo, e aquilo ali, eu fui aprendendo e ouvindo, e aprendendo a gostar. E aí todos os discos dos anos 70, 80 de rock and roll, aí a música da igreja sempre foi presente na minha vida. E eu lembro que assim, o gospel despertou muito uma vez que isso era 1984, 83, que quando eu ouvi um primeiro
VHS do Michael Smith. Chegou para mim, que é aquele, antes daquele Find a Way da Amy Grant, e aí eu comecei a ouvir aquilo. Eu falei, cara, isso tem que estar para todo mundo. Eu quero isso. E aí foi por aí. Começamos todo um trabalho de música cristã nesses anos todos. Você falou com seu pai que você é filho de pastor e era de qual denominação? Batista. Batista, então numa linha mais conservadora, mais convencional, né? O que é que você escutava em termos de música cristã? Vamos lá. Eu sempre gostei muito e sou amigo até hoje da galera do Logos, de Milad, Nelson, Beto, aquela moçada, eu andava atrás deles, João Alexandre, um brotherzão. Todo mundo acha que a gente gosta não se dá com quem toca música popular. Aqui em Brasília tinha um estigma disso, né? Impressionante, que o livre-arbítrio não se dava com raízes, a gente era inimigo. Pô, a gente é brotherzão até hoje, nós somos amigos. Então, eu vi essa galera toda, cara, sabe? E Paulo César foi assim, eu lembro que Paulo César, eu tive em acampamento com César do Logos, e toda essa música mexeu, sempre foi muito especial para o meu espírito, pro meu coração, né? Tem um detalhe, a gente vai falar do início da banda, mas eu lembrei, vocês regravaram, eu até pensei que era naquele segundo disco da Gospel Records, mas vocês têm uma música do Nelson Bomilcar, Somos Convidados. É do Bomilcar, não é essa música? Bomilcar, Nelson Bomilcar. E já era numa pegada... Ele tá no primeiro, no segundo? Na minha cabeça era no segundo, eu fui olhar agora e não é. É no primeiro também. O Corsário, né? O que aconteceu? A banda foi formada, né? Em 89. Então, no geração 90, assim, antes um pouco, teve uma mostra de música em Brasília, mostra de música cristã, e aí nós botamos o livre-arbítrio a primeira vez para todo mundo ver. Foi um choque cultural, as pessoas ficaram horrorizadas. Estremeceu alicerces. O Wiltinho, hoje em dia, quando eu conversei com o Wiltinho, ele falou de uma mostra evangélica, de música evangélica em Brasília, que o Sérgio Pimenta participou. Era nessa? Também. Foi essa aí? Rapaz, Sérgio Pimenta e livre-arbítrio no mesmo evento? Cara, foi chocante. Essa mostra era organizada pelo Alfredo, da Nova Vida, um troço muito bacana. Eles tinham a ideia era formar uma associação de artistas cristãos. E saiu essa mostra muito bacana à época, né? E aí, mas o Nelson teve aqui em Brasília antes, numa palestra dele, ele foi falar, e nós levamos o livro inteiro. Nós tínhamos recém feito a banda, cara, todo mundo menino. E aí, quando a gente mostrou aquilo, fomos rechaçados com veemência por todo mundo, e o Nelson ficou encantado, chegou pra gente e falou assim, cara, eu preciso estar com vocês, eu tenho música, a gente pode conversar junto. E, cara, a gente foi sentir muito abraçado por ele, por Wanda Sá. Olha só, Nelson Bomilcar e Wanda Sá foram pessoas que incentivaram o livre-arbítrio desde o início. Sabe? Isso foi muito bacana. E o Nelson, quando nós... aí, no Geração 90, o Nelson foi tocar com a gente uma música. Quando teve o Geração, aí nós chamamos o Nelson Bomilcar e ele tocou. Fizemos um nosso arranjo. E aí, cara, eu não sei se tocou tanto ou mais que o arranjo original dele, cara, mas pra gente foi um marco poder grande Rogério Aragão presente aí, cara. Paraíba. É verdade. O pessoal lembrando. Ô, André,
Mas não sei se eu chamo aqui André Geleia, qual que é a turma aqui? Chama tudo de Geleia? Geleia? Pode ser, não tem problema não. Então, você vem de uma linha batista e o livre-arbítrio, ele nasce como uma daquelas bandas de igreja, era no ambiente de igreja, você se encontrou com músicos de outras igrejas. Como é que foi a junção aí da formação? Nessa época, porque a minha família, quando nós mudamos para Brasília, nós passamos a frequentar a Igreja Presbiteriana de Brasília. E lá eu conheci o Marcos Gibran, o Salustiano Maia, a gente já conhecia o Rafael e o Ricardo. E aí, um dia no estúdio, a gente começou, porque a ideia era a gente ser músico, eu já era músico da noite, a gente podia, vamos fazer uma banda, e a gente podia tocar na noite, a gente podia tocar, como um monte de banda que foi assim, né? A gente vai tocar na noite e a gente fica... e a gente continua na igreja, porque a gente ama estar na igreja. A gente era rato de igreja, rato de escola dominical. E aí começou a pintar a necessidade de fazer coisa autoral. Eu disse, mas como é que vai ser o nome da banda? O nome da banda é engraçadíssimo, como é que saiu, sabe? Porque uma banda da igreja presbiteriana chamada Livre-Arbítrio, um troço assim... Você falou agora presbiteriano, eu até falei, vixe. Mas, cara, olha só, eu tenho um conceito de livre-arbítrio muito complicado. Para mim, livre-arbítrio é um dom de Deus, de você fazer o certo, na hora certa, da forma correta, com a pessoa certa, dentro dos planos de Deus. Entenda como quiser. O negócio de teologia aqui foi beleza, vamos seguir na música. Aí vocês começaram, então, e quando vocês anunciaram que a banda chamava Livre-Arbítrio, qual foi a reação no ambiente das igrejas que vocês estavam? Eu acho que o pessoal já malhava bastante, a gente andar de preto e... Como é que é o nome? Dois gordos, o Marcão era gordão, eu gordo cantando. A gente chamava atenção demais, o pessoal nem notava o nome. Vocês já começaram com trabalho autoral? Sempre. A gente faz, na verdade, o livre-arbítrio é uma grande mescla, né? A gente faz louvor, a gente toca versão de música, tem hora que a gente já fez cover de música do mundo em show nosso, cara, mais um choque cultural e, cara, alguns gospel americano que o pessoal bate uma palma violenta, mas assim, nos Estados Unidos toca em show comum. Então, quer dizer, por que eu não vou cantar? Sabe? E a gente sempre... Na verdade, no livro, a gente sempre teve uma regra muito especial. A gente tem que se divertir. Sempre tinha que ser bacana, tinha que ser gostoso, tá? Tinha que sair de lá legal, sabe? Então, e sempre foi assim. Desde os shows, dos shows menores até os grandes restaurantes da vida, depois a gente ficou mais focado em Brasília e depois nos eventos que a gente toca de motocicleta, e, cara, e por aí assim, e por aí vai. O Breaking Bad tá lembrando aqui, tem até o Breaking Bad aqui na live, viu? Ele tá lembrando de uma música que eu gosto muito. Vocês fizeram uma versão do Petra no Liberdade de Expressão. É Liberdade de Expressão, não é isso o nome daquele CD? E vocês fizeram, inclusive, olha só, você falou que chegou em Brasília. Você é carioca? Eu sou carioca, mas eu estou em Brasília desde 14 anos de idade. Então, algumas boas décadas. Ok. E eu lembro bem que eu tô na região de Teresina, mas eu sou paulistano, né? Então eu lembro bem, assim, início dos anos 90, ali, 94, 95, eu já estava começando a comprar os meus discos e eu comprei o vinil do Livre-Arbítrio, quando tocava bastante na rádio, né? E quando eu cheguei assim, comecei a ver aquela versão do Petra, né? De Estrangeiros, então, eu falei, nossa, e Petra é uma banda que eu sempre gostei muito, né? Então,
era algo ali que eu falei assim, esse aqui é bacana. Teve até um pessoal que fez uma live agora de covers do Petra, acho que foi sábado. E é uma banda que realmente tem uma história assim fantástica. Bob Hartman é um gênio, né, cara? Demais. Demais. E aí assim, todo mundo fala muito do John Sleade, claro, né? Super vocalista, mas a forma organizacional que o Bob Hartman fez toda a carreira, o que aconteceu com o Petra foi fantástico. Eu tive chance de entrevistar eles aqui em Brasília. Uau. Quando eu estava na TV, quando eles vieram tocar aqui, estive com eles um tempo, foi muito bom. Nossa, a música que vocês fizeram, acho que o nome da versão era Peregrinos, eu não lembro Peregrinos, né? Essa música original ainda é com o primeiro vocalista do Petra, não é? Ou já é com Greg Voltz, Isso. Que é da época daqueles. O Petra tem o início dos discos do Petra, as capas são muito legais, assim, é um negócio de. Uns desenhos, né? Um negócio ali eu acho que esse aí é o do disco voador, né? Eles têm, assim, as primeiras capas, que eu me lembro, claro, né? Eu não lembro da discografia completa. Eu comecei a acompanhar Petra de verdade a partir do Beyond Belief. Inclusive, para mim, é o melhor CD do Petra. Não, é On Fire. É o antes desse, cara. É o antes desse? Eu comecei. Cara, bicho, o dia que eu botei o On Fire na eletrola, naquela eletrolinha, né? Que o John Sleade canta Fire! Não, mas aí foi o que chegou para mim. Eu lembro que eu acho que era Bom Pastor. Eu tinha a fita cassete do Beyond Belief. E depois eu comecei a acompanhar. Aí eu lembro quando saiu o Petra em espanhol, Petra em Alabanza. Nossa, eu achei demais aquilo. Petra cantando em espanhol. Tinha aquela versão do Amigos, né, que eles cantavam e tal. Era muito legal. Agora, vocês com toda essa bagagem na linha mais histórico tradicional, começam a banda de rock em Brasília. Brasília, o rock nos anos 80 é um movimento em termos de música secular, inclusive forte. Muitas bandas são projetadas de Brasília. E como é que era o cenário, no seu modo de ver ali, do rock em Brasília dentro das igrejas? Quais foram as dificuldades ou as portas que se abriram para vocês? Olha só, nós nunca fomos... Muita gente boa, muita banda. Brasília sempre foi um cenário musical, né? Todo mundo sabe do rock Brasília, daquilo ali. A gente é desse tempo. A gente é do rock Brasília, do Foods, de carregar caixa, de tocar junto de Capital de um lado. E aí o livre-arbítrio tocando música de crente naquele negócio. E a gente não tocava na igreja. A gente nunca teve essa pretensão. A gente era músico e tocava, e Deus levou a gente para tocar nas igrejas, fora das igrejas. A gente era respeitado porque todo mundo era músico éramos músicos de outras bandas e nos juntamos. E aí falou assim, mas teve resistência. Se teve, eu não sei. Porque a gente nunca parou por causa delas. Uhum. Talvez a gente não tenha crescido e feito aquele negócio todo. Mas também assim, o cara fala, aqui você não toca mais. Tá bom, muito obrigado. Ir embora e tocar em outro lugar. A gente se acostumou nesse negócio de botar umas caixas em cima de um caminhão e tocar na rua, cara. Sabe? Eu lembro direitinho, isso é muito tempo atrás, nós fomos tocar em Uberlândia, no Sal da Terra, para o pessoal que deu o maior apoio a gente. E aí, após o culto da igreja, foi uma pauleira violenta. Aí o pessoal, porque o Rubinho Pirola, cara, que fez aquela foto do primeiro disco é dele, cara, aquela arte toda. Aí eles chegaram, cara, e falaram assim, vamos tocar na rua? Eu falei, vamos. Negócio, não, vamos desmontar o som da igreja. Cara, entrou todo mundo, desmontaram o som da igreja toda, botaram em cima de um caminhão. E nós fomos para o centro da cidade, na frente da mais animada de Uberlândia. Eles roubaram energia lá de um prédio
e nós descemos o Mário tocando no centro da cidade. E aquilo ali foi uma reviravolta cultural, tanto para a igreja, quanto para a cidade, quanto para a nossa vida. Sabe, a gente decidiu que a gente não queria ficar parado por causa de circunstância, e aí a gente continuou. Que bacana. E o trabalho autoral, qual foi a primeira música, assim, você lembra, assim, do trabalho de vocês, que entrou no repertório, você marcaria ali, olha, essa música tá desde os primórdios? Ah, não, Corsário do Rei, Só com o Amor de Jesus, oh, Jesus, tem muitas. A gente fez alguns arranjos muito bacanas naquela época. Mas Somos Convidados de Corsário do Rei foi uma música que a gente tocou desde o início, e acho que é todo show, invariavelmente a gente tem que tocar. Como é que nasceu a Corsário? Cara, a Corsário do Rei tem uma história interessante. Nós estávamos assistindo uma palestra do Sivuca no auditório da UNB. Sivuca é sanfoneiro, não era? Não, minto, Hermeto Pascoal. Ah, ok. O Hermeto Pascoal, é porque os dois têm cabelo branco, são balbinos, né? Mas assim, estava o Hermeto Pascoal dando uma palestra sobre musicalidade. Porque o Hermeto Pascoal era aquele que tocava porco, né? Pegava um porco e... E aí nós estávamos lá assistindo ele, e aí o Salustiano Maia, que é o percussionista da banda, chegou para mim e falou assim, cara, comecei uma letra. E ele me deu as primeiras, talvez acho que a primeira estrofe, um pouco menos, de Corsário do Rei, num caderninho naquele local. Aí eu comecei a escrever o resto. E aí a gente fizemos uma alteração e saiu a letra ali mesmo. Então, a letra de Corsário do Rei foi feita em 1 hora de palestra. Aí eu lembro que a gente peguei aquilo ali, saí dali, fui para a casa do Rafael, que eu acho que quem estava lá era eu, o Salustiano e o Marcão. E aí nós fomos para a casa do Rafa, onde ele começou, ele fez a parte de arranjo, de harmonia da música. E aí saiu. Foi Corsário do Rei, foi assim. Eu, Salustiano e Rafael trabalhando juntos, assim, dessa forma. Não vou dizer que era interativa, mas é muito louca, né? Assim, foi um troço tão rápido. E uma música que falou tanto do coração da gente, de tantas pessoas, sabe? Até brincaram aqui, né? O Corsário do Rei é o Toca Raul de vocês, né? Totalmente. Onde vocês vão ali, eles pedem. Eu lembro, como eu conheci através da Gospel, eu conheci primeiro o Liberdade de Expressão. Pelo menos foi o que chegou primeiro para mim. Aí depois, engraçado, aí começaram a tocar na rádio Corsário, mas depois, eu falei, onde é que tá essa música? Aí é que eu fui pesquisar e fui tentar encontrar naquela época, longe de ter internet, né? No meio dos anos 90, e aí eu falei assim, nossa, e eu achava engraçado, porque eu falei, o sotaque dele, ele é de Brasília, mas ele canta, parece um carioca cantando. Foi sempre a zoação comigo, né? Eu sou carioca, muito orgulho. Para aqueles que são cariocas, aí agora eu vai começar o ódio, torcedor do Fluminense. Eita! Morei nas Laranjeiras e eu só puxo S quando eu canto. Sério? Eu não falo S puxado de carioca quando eu falo. É só quando eu canto. Isso não é forçado. Eu canto Navego Mares Bravios. Eu falei assim, gente, essa banda ela é do Rio. Aí ele falou assim, não, essa banda é de Brasília. Eu falei, nossa, que coisa. Como é que vocês... É uma grande mistura, né? Você carioca, vai para Brasília, começa a fazer rock ali em Brasília e vocês vão ter projeção por uma gravadora de São Paulo. Como é que foi a questão? Se eu não me engano, o primeiro vocês gravaram independente, o segundo vocês foram para gospel, é isso? Isso, mas foi o seguinte, o primeiro a gente começou independente,
Foi aquela época que para gravar um disco você gastava US$ 80 mil. Era uma coisa assim que não tinha. Era sem noção na época. Mas a gente vendeu carro, arrumou um negócio, pagamos passagem e fomos para São Paulo. A grande maioria da banda trabalhava já com. Eu trabalho com informática, o Marcão também, o Salustiano era da Caixa Econômica. A gente se juntou, mas foi uma perrengaiada violenta e fomos para São Paulo. Nisso, o Moisés de Souza, que era da Banda Azul, que era produtor da Bom Pastor, resolveu produzir a gente. Nós ficamos na casa dele, comendo sanduíche de mortadela para poder gravar o disco. E a gente fizemos bons contatos, assim, tivemos músicos que participaram, o Maurício Domene, fantástico. Nossa, Maurício Domene da linha de Vencedores. Ele tocava muito com o pessoal de Vencedores. Domene foi o primeiro tecladista de Cats Barneia. Tem esse detalhe, ele tocou no Cats. Para quem não sabe. E aí, cara, foi por causa do Domene que eu conheci o Cats e fui na Renascer. Aquilo ali já foi. Tem toda essa época era muito fértil, né? A gente andava muito um atrás do outro. E a Bom Pastor, nessa época, um pouco antes, era a grande gravadora do Brasil. Sim, assim, sempre foi. Né? Moisés de Souza foi um produtor que revolucionou lá na época. A pena que eles se quebraram lá, não sei, ele saiu. Mas assim, até o Wilquias, foi do Milad, que toca saxofonista maravilhoso, ele tocou com a gente no disco, sabe? Aí o que aconteceu? Nós não lançamos pela Bom Pastor, o contrato não era legal, a gente não gostou, não lembro qual foi a razão, e aí ficamos com a nossa master. Quando nós vimos, foi Geração 90, eu conheci o Bispo Abud da Renasci, que era da Gospel Record, um visionário da música gospel. Cara, se não fosse o Abud, a visão do Abud, da Rosana, a mulher dele, porque é ela que deixava ele fazer as loucuras. Eu tive com eles numa live, foi fantástico. Cara, a gente invadiu a casa deles, cara. Aquelas terças gospel que tinha em São Paulo, nós fomos para a casa dele, a banda inteira. Nossa, vocês tocaram no Dama Choque, então? Tocamos, eu tenho os cartazes lá em casa ainda. Cara, Dama Choque, para quem não lembra, se bem que eu acredito que quem está entrando aqui sabe o que significava. Dama Choque era a grande casa de São Paulo ali na década de 80, início dos anos 90, e de repente começaram a ter... Eu lembro quando eu entrei em Vencedores, tinha um quadro enorme, Terça Gospel, Dama Choque, a lista de bandas lá, e Vencedores tocou no início também disso. Então, Dama Choque era um negócio assim sensacional. Pô, demais, demais. Grande Alípio, aqui o Enos, cara, uma galera muito bacana. Entrou o Rubão aqui também, Rubão que está em Brasília também, que é na linha do reggae Rubão também. Grande Rubão. Rubão é isso aí. Rubão. Companhia de Jesus. Vou fazer live com ele também. Você falou de Vencedores, claro, o Sérgio Leoto e a Margarida foram pessoas que deram tanto apoio pra gente. Cara, eu teria continuado com essa galera e caminhando com eles pra caramba. Mas assim, eu sou roqueiro de infância, né, cara? Então a Verve toca quando a pulsação é meio. Não tem mais cabelo para bater cabeça, né? Mas assim, a gente gosta. E aí fomos embora, sabe? O Abud chamou a gente para São Paulo, a gente gravou, saiu a primeira bolacha, no outro ano a gente fez Liberdade de Expressão, com muita música, e aí continuamos fazendo. Aí nessa época a gente saiu da gospel e aí começamos a fazer trabalho, os outros 2 trabalhos que a gente tem foram independentes. Então, vamos o Liberdade de Expressão, ele não tem muito tempo do Corsário para ele, né? São lançamentos relativamente próximos.
E aí vocês começam. Inclusive, eu estava escutando, eu aproveitando aí para relembrar, né, ouvindo, e é engraçado porque nesse tempo, então, os filhos estão em casa, eu começo a ouvir junto com a minha filha e os meus filhos aqui. A minha filha tem 8 anos, meus filhos fizeram 18 agora. E aí eu ouvindo com eles. E aí eu comecei a coloquei o Liberdade de Expressão e entrou ali o começo do disco e eu falei, cara, eu nunca tinha me ligado que o primeiro trabalho do Disco Crazy, que também é de Brasília, ele tem uma influência absurda no início ali da música, aquela Liberty, né, aquele som que tem ali. Aí depois eu falei, caramba, isso já vinha do livre-arbítrio, porque esses dias eu estava escutando o primeiro do Disco Crazy, eu não sei nem se você já tinha visto, mas naquela música lá do Jericó, que eles fizeram a versão, cara, a abertura é muito parecida com a abertura de vocês desse CD. E aí minha filha, que música é essa? Eu falei, ó, papai escutava isso aqui há muito tempo atrás e eu lembrei demais, assim, um baita CD. Liberte é uma música do Tio Salomão. Cara, que galera legal. O pessoal lembrou aqui da gente fazendo animação nos jogos presbiterianos. Que coisa legal. Numa das apresentações que a gente estava em São Paulo, eu encontrei o Tio e o Tio me mostrou a primeira versão que ele tinha de Liberty. E ele fazia era um troço bem diferente do nosso. E eu, cara, eu sempre tive esse negócio desses riffs que colam na minha cabeça. E, assim, tipo somos convidados, que isso aí ficou lá na minha cabeça, eu começo a cantar em cima disso. E o do Tio também, Liberty foi. E aí eu falei assim, pô, opostos se atraem. Então eu sou rock and roll pesado e eu gosto de disco music. Porque minha mãe toca metal, nem aquele paraná, 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 e é isso aí. Cara, eu falei, não, tem que fazer uma coisa dessa com uma base de rock mais pesada. Aí depois eu conheci poxa, o pessoal do Atos 2 em São Paulo, que depois virou Kadosh. Virou Kadosh. Eu fiz uma live com o Silas, eu dei tanta risada, assim, as histórias dele. Eu fiz uma com o Rod Meyer também, ele falou ali o Rod é show de bola. Cara, fantástico. Quando eu vi o Atos a primeira vez, o Silas com aquele swing tocando o baú, porque o baú, cara, naquela época ele jogava o baú parece que tem 3 metros de altura, né, cara? Ele é gigantesco. E ele tocava. Eu falei assim, cara, esses caras são muito rock and roll, e eles, o guitarrista deles tocando a guitarra limpinha, cara. Eu falei, meu Deus, que coisa legal. Isso foi o setup do primeiro SOS da vida. Nossa, Resgate, G3, Atos 2, o pessoal do Rio, Kim, o Catedral. Catedral. O Catedral participou do primeiro SOS? Acho que foi o primeiro também. Vocês participaram de quantos SOS? Você lembra? 5 ou 6. Ah, então você tocou assim naquelas explosões no Pacaembu, o terceiro e o quarto, que foram aquele negócio monstruoso. Eu consegui. Eu ganhei um presente outro dia. Um rapaz do Rio de Janeiro tinha filmado isso, conseguiu não sei aonde, com ótima qualidade, e mandou e botou no canal dele. Sanches. Ele tá aqui. Exato. Oi, ele cara. Tá aqui na live. Ele conversou comigo. Foi um presente, porque Cavaleiro do Céu a gente não tinha registro dessa música. Se ele tiver mais, por favor, coloque. De vez em quando eu ganho esses presentes. Tem um cara que fez a música fez Corsário, Somos Convidados, e Só com a Mão de Jesus, se eu não estou errado, para tocar no Guitar Hero. Uau! É mesmo?
Cara, poxa, foi muito bacana isso. Cara, Ele tem você está comentando disso, dessa questão do Guitar Hero. Quando vocês gravaram lá o primeiro Independente, quando você se ouviu na rádio, assim, que você falou, cara, tá tocando na rádio. Como é que foi isso para vocês, assim? Foi a Corsário, né? Deve ter sido o Corsário. foi Consato do Rei. Gente, assim, pra gente era um troço tão fora do nosso. Porque a gente tocava na rua. Eu falei, gente, nós estamos na rádio em São Paulo. Como é que a gente vai conseguir ouvir? Eu falei, não vamos, não pega aqui em Brasília. Não tinha internet. Durante muito tempo o pessoal achava que a gente era uma banda de São Paulo. De tanto que vocês tocavam lá. A gente ia para São Paulo quase de 15 em 15 dias a gente estava em São Paulo tocando. Eu fui assistir vocês. Um dos primeiros shows da minha vida, eu sou de 80, então ali 94, 95, eu tinha 14 para 15 anos, né? Então era naquela época, e eu sempre fui batista, sou pastor batista hoje, e minha mãe muito batistona. Então, assim, para minha mãe liberar a gente para ir para aqueles movimentos que estavam acontecendo ali no início dos anos 90, era muito difícil. Aí uma prima minha estava indo numa igreja, num bairro de Santo Amaro, que era o bairro de onde eu vivi, a maior parte da minha vida. E era uma igreja que ficava num cinema dentro de uma galeria. E aí minha prima falou assim, vai ter o livre-arbítrio. Eu falei, o quê? E aí foi um dos primeiros shows da minha vida, assim, lá em Santo Amaro. E aí eu falei, os caras são de Brasília, vão tocar em Santo Amaro, eu vou assistir. E realmente tinha essa relação enorme. Eu acho que, cara, eu lembro desse show, cara, foi fantástico, assim. Foi muito bom mesmo. Meu moleque ali, eu falei assim, nossa. Porque eu não ia muito para Renascer, eu não tinha muito essa questão. Mas aquele era tão perto que eu fui. Foi super legal. O Júlio aqui lembrou, tinha um programa de rádio em Brasília, que era o Cultura Gospel, da Rádio Cultura, que tocava o livro. João Inácio, para fazer a programação lá, cara, fantástico. João Inácio e Ranúzio, não é? A dupla? Isso. Que também era o da Igreja Presbiteriana de Brasília, que foi um celeiro musical também, era Nova Vida. Assim, tinha muita igreja que tinha banda, mas assim, a Nova Vida da 14, a gente na Presbiteriana e a Assembleia de Deus na 12, que é de onde saiu Raízes. E aí uma galera que a gente se conhecia muito. Eu vendo as histórias, eu conversei já com o pessoal do Raiz, eu conversei com o JP também aí de Brasília. De Brasília. Das bandas de Brasília, eu conversei com o Cleiton, eu acho que só falta o pessoal do Kadesh. O Kadesh virou o Metal Nobre e o Virtude, né? Saíram essas duas. Então eu não falei com ninguém do Virtude ainda. Mas o restante de Brasília eu já fiz um bocado. Já conversei com muita gente aí de Brasília. Como é que você falou que algumas pessoas achavam que vocês não se davam com Raízes, né? Como é que era essa relação? Porque Brasília tinha muita banda também. Cara, o Raiz toca o pop, né? Tem uns rock and roll, claro. O Gleison canta e toca rock and roll igual a samba. E o Tinho foi meu brother, pastor na Nova Vida junto comigo. Na Nova Vida do Guará. O Tinho um brotherzão. André, tecladista fantástico. André do sax, sabe? Moisés, grande rapero e baterista. Então, quer dizer, tudo isso é história boa. Porque Brasília não tinha muito para onde ir. A gente comia nos mesmos lugares quando acabava o culto, a gente se encontrava. A gente não se gostasse, era porrada todo dia. Que isso? E ainda mais porque os caras são muito maior que eu. O Moisés é gigante. Eu não vou ficar apanhando a turma. Tá certo. E como é que era? E vocês, tanto tempo na estrada, eu citei muito aqui o Disco Praise, porque realmente hoje é que eu me liguei na influência gigante do livre-arbítrio na musicalidade ali do primeiro do Disco Praise, né? Essa relação, assim, da nova geração, de outros músicos vindo, vocês nesse ambiente de Brasília também, como é que você vê essa ligação com as novas bandas? Cara, eu gosto muito assim, teve uma geração que teve uma explosão muito bacana há alguns anos atrás. Disco Praise é um exemplo fantástico deles.
sabe? Eles pegaram uma linha dance, uma linha de adoração com dance, cara, e foram por aí fazendo um negócio muito bacana. Nos últimos anos eu tenho me decepcionado muito porque o pessoal passou um plugin chamado Hillsong, aí achatou um monte de música, sabe? Não estou dizendo que não seja bacana, não seja boa de ouvir, são muito legais, mas assim, você ouve uma, ouve 10. Acho que nós temos muito para falar, muito para fazer, muita letra boa, para ficar repetindo a mesma coisa 400 vezes, ou os mesmos 3 acordes sem parar, com delay, coros, assim, não precisa. Sabe? Nós temos muita criatividade, nós somos um país criativo. Nós temos assim, nos Estados Unidos, o Brasil é conhecido por harmonias fantásticas, por termos sermos melodiosos e harmônicos nas nossas canções. Poxa, por que a gente pede isso? A gente não pode. Então, nada contra um caminhão de música bacana que vem de fora, mas eu acho que a gente pode fazer aqui também. Você mesmo colocou a questão da igreja, você é pastor. Como é que é esse encontro de gerações assim na igreja? Eu brinquei, eu falei com o Marcão do Fruto. O Marcão também é pastor, né? E ele parou total, assim, ele realmente está de cabeça no ministério. E ele falando lá, assim, das vezes os adolescentes descobrem um vídeo, vem alguma coisa dele, tem toda aquela resenha. Mas como é que é essa questão na tua igreja, por exemplo, você com essa veia roqueira, como é que você harmoniza isso dentro da comunidade? Às vezes eu tenho que me segurar. Imagino que o Marcão tinha que fazer isso também. E outros tantos que são pastores e tem jovens ou pessoas na igreja que têm essa verve das músicas atuais, né? Então, porque assim, tem hora que eu fico assim, meu Deus, moço, muda essa sequência de acorde, inverte umzinho só, pelo amor de Deus. Foi mais uma nota, só uma coisinha, não, e não sai, né? Os caras ouvem o CD e tiram aquilo ali daquele jeito. Cara, e dá certo, as pessoas gostam, o membro da igreja gosta. Tudo bem que eu fico lá assim. Ai, cara, morra. Mas é legal. Eu curto muito, sabe? Assim, tem umas músicas que eu me desespero, às vezes, com algumas letras, sabe? Assim, porque assim, a palavra de Deus é muito rica em mensagem, sabe? De repente o cara pega uma frase só, explora aquilo ali sem um contexto, pode falar tanta coisa bonita do que está naquela canção, sabe? E não. Mas, glória a Deus, não estou aqui para falar mal de letra de ninguém. Entendi, mas tem toda essa bagagem, a questão teológica que você traz, das letras, essa tua relação com a composição, assim. Quais das músicas, ou pelo menos uma ou duas, que você olha e fala assim, caramba, essa música aqui, essa aqui ficou, é especial para você. Claro que compositor tem uma relação de filho com as músicas, né? Mas você, em termos de letra, assim, o que você destaca, que você gosta? Que eu gosto? Todas das do suas. Resgate. Das suas. Meu Isso. Deus do céu. Corsário do Rei não tem jeito. É uma música que fala ao coração e ela é um momento especial de resgate. A gente estava pensando numa pessoa quando nós compusemos aquela música, sabe? Uma pessoa que a gente conseguiu, depois de um processo de resgate, de oração, trazer de volta da mão do inimigo. Então, para a gente, toda aquela poesia foi traduzida em praticidade, sabe? O Liberte-se, que é do Tchum, mas assim, esse arranjo eu fiz ele inteirinho, cada parte dele foi pensada.
Então, também é uma música que eu gosto muito, sabe? Só com o Amor de Jesus, é música que eu gosto muito. Cara, Peregrinos foi pensada. Mas eu falei, o pessoal não queria fazer, vamos fazer um cover de banda americana. Eu falei, cara, mas essa música fala no meu coração. E eu entrei em contato com os caras nos Estados Unidos para fazer, mandei um demo da música. E, cara, foi uma história para isso sair. porque é uma época muito. É uma época da música aqui no Brasil que era tudo muito ainda sem definições. Você ainda não tinha as editoras, aquela preocupação com as versões, direito autoral, é um negócio bem complicado. E vocês colocaram o Petra lá. Foi uma versão oficial, assim, mandaram para lá, foi aprovado? Foi aprovado. A gravadora ajudou a gente nisso. Teve todo um processo complicado para a gente conseguir fazer direito, né? E interessante é que você com essa veia rock e uma música do Petra, é uma música bem calma, né? Pô, mas, cara... A letra é linda. Aquilo ali tremia do coração da gente, sabe? E foi grande pastor Leonardo McCormick, meu brother Léo. Opa, cara, tá aqui. O Leonardo Sanches, que te mandou aqui, ele trocou até o nome aqui para identificar. Você comentou sobre essas questões aí das letras. Você sabe que não tem jeito, né? Como eu comentei, eu toco a Raul. Mesmo você não estando com nenhum instrumento aí, faz só uma palhinha assim do início ou de uma parte da música que você gosta. Você está no hotel, né? Não, hoje eu estou em casa. Ah, tá de boa. Então fazer de Corsário do Rei, ou somos convidados para adorar o único e verdadeiro Deus, como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Aí, e aí, quando você vai aquela famoso, eu gostava porque assim, o Ricardo, ele fez uma virada tão fácil, tão preditiva e tão do coração dele quando fez Corsário do Rei, que era aquele que toda vez a gente tem que ensinar, o cara não conseguia fazer igual. E a gente tinha mesmo? Todo mundo queria mudar alguma coisa. Eu falei, não, eu quero aquilo. Tem que ser igual que o Ricardo fez. Porque foi assim que a gente fez a música, cara. Se tivesse uma batida a mais, eu acho que eu não conseguia entrar. Quer fazer navega cruzado rumo ao teu destino, singrando os mares, conquistando novas terras, fazer do teu Senhor verdadeiro rei. Aí, como um corsário do rei. Muito legal. Pô, mas tem uma frase que você precisa. Tem outra frase que ficou emblemática, é o liberte-se, cara. O início do liberte-se ali é aquele liberte-se com nó na garganta. Liberte-se do nó na garganta, deixe o seu grito ecoar. Solte-se, respire fundo, que caiam por terra as potestades do ar. Aí tá, tudo que te inibe. E aí, cara, depois que a gente fez, cara, assim, tudo que. Pô, Ricardinho, que é nosso tecladista, fez, detonou naquilo ali. Você disse que vocês eram uma banda que tocavam na rua, né? Vocês tinham ideia do que estava acontecendo ali, de como estava mudando tudo naquela época, de como a igreja nunca mais foi a mesma, a relação dos jovens com a música? Nós temos pontos de virada na história da música, né? Mas o que acontece ali no início dos anos 90 é muito forte. Vocês conseguiam ver isso? Você participou do SOS no Pacaembu. Como é que era ver aquilo acontecendo? Cara, a gente fez primeiro o do Girados do Ibirapuera. Já foi uma coisa assim que era fora do normal pra gente. Alguém lembrou aqui, Rodrigo Bueno. Cara, Rodrigo Bueno é um cara que você tem que trazer assim, músicas, uma sensibilidade violenta. E o Rodrigo cantou Esquistou a Porta e Bato.
Se alguém Essa música é ouvir e linda. abrir, eu entrarei. Se eu não me engano, essa música não é do Rodrigo, essa música é do parceiro dele. Mas eu também é daquela época, dizia, eles tinham uma banda chamada Salvo Conduto. Tá aqui a Flávia colocando. A Isso, Flávia falou, Flávio. salvo conduto. Tinha uma música Isso. também que era Orar Sem Cessar. Orar Sem Cessar foi uma música que eu fiz. E ela, pois de tudo virá a resposta, vem do que é estar vivo no coração. Cara, música linda. Você sempre Essa é falou linda. muito. Aí, já é isso, gente, desculpa. Fica tranquilo. Sempre é um estado de oração, de emoção. Orar sem cessar é um cântico a Deus, falando assim, ó, aquele que eu oro, aquele que dá resposta na minha vida. E é ele que é vivo no meu coração. E então eu oro sem cessar. Linda, essa música marcou muito. Essa era uma das que eu ouvia muito, 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 muito. Sabe E que eu nunca consegui fazer um arranjo para ela que não fosse com violão e voz. é, Assim, a gente depois de colocou acho, que a gaita, mas assim, nunca consegui fazer uma coisa de banda, porque aquela música, o que importa dela é aquela letra, que é desse tamanho, mas como ela age. exatamente. Ficou marcada, né? A questão é a música que emociona, né? Inclusive o pessoal aqui comentando aqui, porque são coisas que eu coloco, né? Fizeram história, marcaram, é o que a gente estava falando. O que aconteceu naqueles anos mudou muita coisa, né? E você estava dizendo, vocês fizeram o Ibirapuera de repente Pacaembu. E aí? Cara, e Pacaembu foi uma coisa meio complicada, né? Assim, a gente chegou, eu fui na passagem de som, vi aquele trem daquele tamanho e falei assim, gente, isso aqui nunca. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, que é isso? Olha o tamanho desse trem aqui. E fui aí vi aquela passarela gigante e, pô, fui embora, fomos lá pro camarim, e a gente sempre foi muito sortudo. Vamos lá, abençoado, amém, desculpa. Quando a gente tocava no SOS, porque assim, a gente não era do line-up do sábado, que eram as bandas que eram da igreja, sei lá, assim, mas a gente era sempre a última banda antes dos americanos, na sexta, que seja. E eu falei, então tá. É mais legal ser a última banda na sexta que a primeira do sábado. E a gente, na verdade, a gente nunca se importou muito com isso. Só de estar lá era uma benção. E a gente, cara, quando nós entramos, e aí eu lembro o seguinte, um pouco antes da gente entrar, a gente foi para frente do palco. Cara, eu olhei aquilo ali e falei assim, Jesus amado, tá cheio. Pois aí, agora o que a gente vai fazer? E aí, nego já queria falar, queria autógrafo. Eu sempre, nunca fui muito desse negócio de ficar dando autógrafo. Assinar a Bíblia, nem pensar. Sabe, eu tinha problema sério com isso. Aí, eu lembro que assim, quem tocou antes da gente foi o Ademar de Campos. Uau! E aí nós chamamos toda a banda e nós nos ajoelhamos na presença de Deus. Ali na frente, foi assim, do Pacaembu, o que eu lembro do Pacaembu não foi entrando no palco, foi ajoelhando à frente dele, naquela ministração. Você estava dizendo sobre como as coisas começaram. Vamos lá. Não, porque assim, esse modelo de festival veio de Cornerstone, que é o primeiro, foi onde despertou a música cristã contemporânea nos Estados Unidos. Grandes bandas, Res, que é uma banda que eu, cara, me amarro demais, Resurrection Band, Petra, tá, e toda uma geração de músicos saíram dali, né? E aí esse modelo veio para cá, porque à época o SOS da Vida era um festival
um padrão, não tinha uma bandeira denominacional. E, aliás, eu acho que não teve durante muitos anos. Sabe, embora assim, era sim capitaneada pela Renascer, o apóstolo Estevão, a Bispa Sônia estavam ali, mas assim, ia bandas do Brasil inteiro. Estavam na gospel, que não estavam na gospel, iam lá fazer. Verdade. E isso foi durante muito tempo e multiplicou em vários outros pequenos, menores, em proporção nas suas cidades, festivais. O Jesus de Verão, aqui em Brasília, alguns que tiveram em outros estados. De repente, houve um boom das bandas de igreja, as igrejas limitando as suas bandas de tocar em outros lugares e as bandas se limitando à própria igreja. E isso, vamos lá, eu vou ser muito maldoso, desculpa aí, eles que os puristas, matou o gospel. Uhum. Como movimento, não como estilo. Entendi. Sabe? Aquilo que estava acontecendo das bandas, aquela questão realmente assim delas estarem juntas, entendi. Sabe, por quê? Porque aí começou a acontecer o grande boom das gravadoras, MK. Assim, como é que eu vou reclamar se algum amigo meu está ganhando grana só porque eu não ganhei, entendeu? Glória a Deus. Só que aí isso aí começou a ficar um mercenarismo muito grande. O cara só ia tocar se tivesse grana, se tivesse uma estrutura. Então não tinha mais aquela paixão pelo evangelho, sabe? De chegar lá e você sair do palco, tem um cara doidão no lugar e você ir lá ministrar nele, sabe? A gente viveu isso de uma forma muito louca. A gente foi tocar no Rio num evento na praia e eu lembro que assim tinha muita banda, muita gente, mas a gente ia tocar no final e foi ficando muito tarde. Aí eu falei, não, bicho, não tem problema, a gente toca em alguma igreja, não tem problema. Não, vocês vão tocar. E a gente acabou tocando para pouca gente e a escolha de Copacabana, naquela. Cara, tinha doidão, prostituta. Cara, foi tão legal. Foi uma ministração, foi um show que a gente não se esquece nunca. Porque era para aquele pessoal que a gente tinha que cantar. Naquela hora era para aquela galera, a gente mudou o set list, cara. Fizemos adoração, tocamos com os caras, fizemos uma galera, nós descemos, largamos dois tocando lá em cima e desceu todo mundo para ministrar. Sabe? Isso não era uma coisa muito tão inédita com a gente. Já fazíamos com certa frequência. Cara, e talvez esse purismo do evangelho no que tange ao movimento gospel foi abafado pelas instituições. Não vou dizer, não é a igreja, o problema não é a igreja, são algumas instituições que o cara chegava, o pastor chegava e disse, não, você me fez comprar um telão de LED de 300 mil reais, agora vocês vão ficar aqui e vão trazer o pessoal aqui para dentro da minha igreja. A gente tinha uma sensação, olhando de fora, você tinha aquela questão, como você colocou, né, em São Paulo, sempre pensando. Ontem, até conversando, ontem não, no sábado, numa das lives, a gente até falava sobre essa questão assim, do Rio de Janeiro. A música do Rio sempre influenciou mais nacionalmente falando. São Paulo sempre foi muito preso numa bolha ali, né? São Paulo é um país particular, ali é um negócio diferente. Mas o que é que a gente percebia no início? Você tinha lá uma rádio em São Paulo tocando todo mundo. Era aquela explosão, tinha de tudo. Tocava livre-arbítrio, de repente tocava banda Canal, que era da Bahia, e Jeová Jireh, e de repente estava tocando Ademar. Era um negócio assim muito bacana. Mas isso que você colocou me lembrou aquela sensação, eu não sei te dizer em que época, mas de repente começaram a surgir outras rádios, cada qual ligada com a sua gravadora,
e aí as bolhas foram surgindo, determinada rádio só tocava determinado estilo, determinados artistas dessa gravadora, aí a outra rádio só Que a tocava... gravadora era bancada por uma instituição. Exatamente. Não, você vem aqui tocar para mim, se você tocar para mim, você toca na minha rádio. Eu falei, cara, a gente negou tanto isso. É mesmo, chefe? Então, beleza, pô, vai com Deus aí, vamos tomar um sanduíche aí, daqui a pouco a gente volta. E a gente vazava. Exatamente. As coisas foram acabando nesse sentido, não tinha mais essa efervescência toda, e aí você, quando estava com muita vontade de ouvir um determinado estilo, você ia ouvir na rádio tal, aí você tinha que ouvir depois na outra rádio. E isso parece que foi se replicando, né, nos eventos, pelo Brasil, e toda essa mistura, toda essa coisa, ela morreu nesse aspecto. A gente conseguiu por um bom tempo estar meio alheio a isso, sabe? As pessoas programavam a gente porque a gente não era exatamente de lugar nenhum. A gente era de uma igreja pequena, assim, entre aspas, pequena de Brasília, e a gente tocava rock and roll, sabe? Fazíamos o que a gente gostava. Eu lembro assim, talvez tenha sido uma vez a gente estava na gravadora, os caras trouxeram um produtor super, super famoso, que não, eu vou mexer aqui na sua grande Valdo Ilvo. Perguntou se eu conheci o Janice. Sim, eu tive esse prazer de conhecer o Janice. Mas eu vou continuar o negócio da gravadora. Aí trouxeram um produtor todo chique, o negócio, não, nós vamos mexer aqui, colocar um isso, colocar um aquilo. Eu falei, não. Mas não, moça, essa minha música era para ser um trocinho. Imagine o cara querer botar uma orquestra, um negócio em cima de orar sem cessar. E é uma música que eu queria só violão e voz. Aí eu bati o pé, sabe? Foi um troço meio complicado, né? A época, sabe? Aí eu falei, não, gente, se não for assim, você não vai tocar com a gente. Eu falei, então, muito obrigado, valeu, até logo. E a gente ia embora comendo sanduíche na rua, pizza na esquina, pedir pizza com ketchup em São Paulo. Quer dizer, ou seja, a gente ser xingado na rua. Porque realmente não é o costume do lugar. E nem pedir calabresa com queijo. Isso aí para mim foi uma quebra de paradigma. É mesmo? Nós fomos tocar, a gente fugiu para comer uma vez, e aí nós pedimos uma pizza calabresa, o cara mandou uma pizza com massa, molho e linguiça. Eu falei, cadê o queijo? Não, só pediu pizza calabresa. Eu falei, Eu falei, é verdade. Pizza, queijo, molho, o recheio e orégano. Não, aqui não tem isso. Cara, sem brincadeira, que eu achei que era pegadinha do malandro, sabe? Tinha câmera em cima da gente. Que coisa, as curiosidades gastronômicas desse Brasil. E vocês seguiram, você mesmo comentou sobre isso. Vocês gravaram, inclusive, como toda boa banda de rock vinda de Brasília, também gravaram um acústico, né? Vocês fizeram aí gravação acústica. Perguntaram assim, se a gravadora a gente interferiu no trabalho da gente. Tentaram. Tentaram. E aí a gente não teve mais gravadora. Entendi. Vocês conseguiram, assim, os trabalhos de vocês refletem bem o que vocês queriam. Totalmente. Podia ser melhor. Parafraseando o Zé Bruno, podia ser muito melhor, mas era o que a gente podia fazer mesmo. Tá bom. Verdade, né? Inclusive, o Resgate lançou uma música maravilhosa agora, nessa comemoração dos 30 anos, que é essa questão, lenha para queimar, ainda tem lenha para queimar. Velhos, né? os velhos, cara. Eu falei que eles fizeram 31 anos, cadê as 31 músicas novas? Eu quase matei os caras, né? Fazer 30 músicas numa pegada só, cara, aquilo ali foi uma loucura, cara. Parabéns pro Zé, pro Jorge, pro Hamilton e pro Marcelo. Verdade. Eu tenho descoberto aqui nessas lives, aqui já tem aí umas semanas, né, que eu tenho tido esse privilégio de viajar, de ouvir as histórias, de conhecer. Mas tem muita coisa boa sendo produzida nesse período, né? A quarentena, ela tem... eu já escutei algumas músicas, assim, maravilhosas agora, frutos direto desse período, né? Então, mesmo diante disso, para você, já rolou alguma coisa aí nesse período? Você tem escrito? É engraçado. Eu tirei todo esse tempo. Eu continuo trabalhando.
assim, eu dirijo uma equipe de desenvolvimento de uma empresa de TI e, por acaso, assim, eu faço home office, embora eu deteste home office, e eu vou na empresa. Tempo em tempo eu tenho que estar lá. Sozinho, né? Eu sou dono do andar. Mas eu tirei muito para o estudo de alguns livros da palavra. Então, para quem é meu seguidor aqui no Instagram, é andré.l.fernandes. Todo dia eu estou colocando um apanhado de versículos de livros pincelados. Então, eu comecei com Filipenses, depois eu fui para Timóteo, a primeira e segundo Coríntios, e agora eu estou fazendo um estudo, assim, leitura bem sequencial e detalhada do livro de Romanos. Uau. Então, assim, sem fazer grandes referências de outros livros, cara, nem autores. Eu estou lendo a Bíblia e aquilo está enchendo o meu coração, está sendo um momento muito bacana. Que benção. A Flávia está falando que ela está comendo na baca do home office. Eu tenho uma hashtag assim, eu detesto home office, com R. Esses dias aqui até. Coitada da minha mãe, perdeu uma televisão na casa dela. Eu esqueci o meu monitor no trabalho, fui roubar uma cadeira do trabalho e botei um monitor que parecia uma televisão. Assim, aí eu consigo trabalhar. Eu estou aqui, eu sou pastor de igreja local aqui, né? Como a gente fala, pastor de igreja batista aqui em Timon, na região de Teresina. E aí alguns falam, pastor está tranquilo nessa fase. Eu falei, você que pensa. Porque o que a gente tem é a questão da produção e estamos fazendo, né? O História da Música Cristã é algo particular meu, é uma iniciativa minha, é algo que eu gosto demais. Mas tem toda a programação da igreja, os cultos, cara, você podia juntar aí, fazer um programa, você e o Sanches junto, porque, cara, o Sanches tem discos que você não acredita, cara. A gente tem conversado aqui. Inclusive, cara, entrou em Brasília. Em Brasília tem um estudioso, digamos assim, que até lançou o livro, que é o Salvador, que é sobre a história da música cristã também, ali, com um registro muito legal. E essa época está proporcionando. Estou conhecendo muita gente, a gente tem conversado, e Deus está fazendo algumas coisas inesperadas assim na vida da gente, né? Mas é bem legal, eu estou sendo muito edificado com essas conversas, conhecendo e vendo o que Deus está fazendo. Que quer rolar uma live aí com eles aí, glória a Deus, galera. Estou vendo, é bom para a gente relembrar, né? E tenho conversado, eu tenho focado muito isso, mostrar para... eu conversei no sábado com o Maurício Soares, ele trabalha com gravadora, ele está envolvido, ele é da Sony, mas na conversa que eu tive com ele falou assim, tem gente que pensa que a música gospel, a música cristã começou agora de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, porque não tem ideia da história. E tudo isso que foi construído, né, que foi vivenciado, é maravilhoso. Teve uma história bacana, sabe assim, a gente viu coisas crescerem, estruturas nascerem, estruturas morrerem também, sabe? E muita gente pregando, fazendo uma coisa que... Eu estou falando de Romanos, né? Parafraseando o livro de Romanos, assim, eu não me envergonho do Evangelho. Então, para mim, o movimento gospel foi sempre muito dentro desse mover, de eu não me envergonho do Evangelho. Sabe? O que eu sou aqui, eu sou na minha igreja e eu sou para os meus amigos, sabe? E a gente tenta continuar essa onda, sabe? Engraçado que alguns anos atrás eu saí do Brasil, fui servir como missionário da Jocu fora do país. Então eu servi na base de Kona, do Havaí. E lá eu tive o prazer de conhecer o Loren Cunningham, né? E conversando com o Loren e falando com ele sobre mover, sobre movimento, né? Eu sou estudioso de movimento, eu sou físico, né? Então, gosto, tenho essa verve. Você sabe que é o seguinte, né? Todo mundo acha linda aquela onda, né? E o símbolo da Jocu é
O Rafael Costa tá na Jocum, saiu da Jocum agora, mas ele teve comigo na base de Kona. Então, a onda é uma coisa linda e você vê toda aquela espuma, mas o que move ela é o que está abaixo da linha d'água. É o que você não vê. É o que dá a base. É o grande movimento circular que dá força a cada giro. E aí sim joga aquela água, aquela coisa linda para cima. Mas o importante é o que está dentro, é o que está abaixo, que é o que você não vê. Traz um movimento. Verdade. E como é que estão? O livre-arbítrio, vocês estão em atividade? Ele está parado? Tem chance da gente ver algum tipo de live do livre-arbítrio? Como é que está isso? Tomara que meus amigos, Leandro, o Levi McCormick, filho do pastor Léo, todo mundo esteja vendo, para vocês ficarem com vergonha e vamos fazer essa live, pelo amor de Deus. Porque eu estou sendo cobrado. O Henrique, né? O Rubinho, cara, a formação do livro hoje é uma formação fantástica, de músicos fantásticos e de pessoas que a gente se ama estar junto. Acho que talvez a gente goste tanto de estar junto, por isso que a gente ensaia pouco, porque a gente bate muito papo e brinca e toca com tudo. Mas, assim, os ensaios do livro são divertidíssimos. E alguns anos atrás a gente lançou Nunca Só, né, que foi o último trabalho nosso, que tem uma pegada extremamente pesada, né? Assim, para quem gosta, tem de metal assim, eu não sei, um rock and roll mais lento, mas assim, todas as músicas têm peso, sabe? E todas elas têm um cunho evangelístico. Nunca Só tem um tema de você dizer que você nunca está só. Você não precisa sair do caminho. Alguém vai te trazer junto para o caminho certo. Então sempre foi aquela pegada assim: você não me vê, mas eu morri em seu lugar. Então a música, quando ele fala, você não me vê, mas morri em seu lugar, sou o teu Senhor, estou pronto a te ouvir, vou estar contigo aonde você estiver. Cara, sempre falou muito com a gente, sabe? Porque eu descobri que assim tem muito crente, muita banda que os caras vão para a igreja, eles ouvem o que está lá, mas como eles não consomem a palavra, sabe? Às vezes, em certas situações que é necessário o espírito, o que o cara quer é levar o cara para dentro, para a estrutura, ou para a célula. Não, cara. O poder está nas nossas mãos. Se você clama pelo sangue de Jesus, levanta a sua mão, milagres acontecem. Está na palavra, não sou eu que estou falando, sabe? Isso é muito forte, sabe? De você clamar e ministrar milagre na vida da pessoa, porque você crê no milagre. Bem, verdade. Você falou do livre. Deixa eu falar. Hoje nós estamos com uma galera fantástica. E nós vamos fazer essa live. Agora estou falando na frente de um monte de gente. Vai sair. Que beleza. Você sabe que eu fiz a live com o Iltinho, do Raízes, e a gente conversou ali e aquilo foi pegando... Eles fizeram a live depois também, o Raízes estava eles não estavam tocando, né? Obviamente. E depois não é que saiu a live mesmo, eles fizeram uma live do Raízes lá pelo programa, o André e tal. E, olha, se sair essa live, você me avise, até para eu poder anunciar no perfil aqui. Porque vai ter certeza que os caras são musicão, cara. Eles conseguem. Eles têm o Iltinho, o André. Tava o Iltinho, o André, o Andrax. Deixa eu ver quem estava lá. Mas o Moisés. Tava os quatro, os caras são muito bons, eles são disciplinados. A gente não é, a gente tem que tocar rock and roll, a gente tem que ter pressão de voz. A gente tem que rir um pouco,
Se eu olhar para o lado e olhar aqui uma planta, eu morro, eu tenho um treco. Vai ser interessante, estou esperando aqui. Eu estou vendo que o pessoal aqui, rapaz, a gente conversando, o pessoal se organizou. Surgiu alguma coisa aí, vocês me mandem depois no direct. Eu vi tá? aqui um grupo chamado Tribo Gospel. Meu Deus do céu, vamos nessa. Pode me chamar que eu tô surgiu. Pois é, depois vocês falem aqui comigo, eu quero participar também. E como eu falei, amanhã de manhã, no horário tradicional, eu vou conversar, rapaz, com Wesley e Marlene, do Milagre. Que são dois queridos, cara. Queridos. Gosto Pode mandar muito. Um beijão meu para eles, pelo amor de Deus. Pode deixar, será dado. Sábado, fim de tarde, eu fiz com o Vavá Rodrigues. Acredito que você conheceu. Vavá. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É só isso, né? É uma só das... essa música que ele fala. Entenda que é o cara que cantou a alegria está no coração. Você fala assim, ai, que musiquinha besta, o mundo canta. Engraçado, assim, tem música que você fala assim, mas essa música bicho. Esquece a sua barreira as barreiras de letra, as barreiras dos arranjos. O espírito se manifesta através de onde ele quer, cara. Eu lembro que a gente fez nós estávamos num evento de moto há algum tempo e a gente resolveu fazer Zaqueu. Então, cara, e a gente toca essa música, eu tenho até vontade de tocar o Celani, o nosso baixista, e ele começava com uma pegada Red Hot Chili Peppers, né? Sabe? They stand in the line, still the show. E a gente cantava como Zaqueu. Cara, e aí você fala assim, mas música de louvor da igreja, cara. Quando a gente começou a cantar, entra na minha casa, com o peso que tava, claro. Bicho, um evento devia ter na hora umas 10 mil pessoas à frente do palco, todas cantando. E aí você fala assim, eram crentes? Não, eram motociclistas de N lugares do Brasil, e aquilo ali foi fantástico, sabe? A galera tá falando, gente, as músicas do Livre-Arbítrio estão no Spotify e no Deezer direto. A gente não tem mais CD, desculpa, mas estamos lá. Por favor, ouçam e divulguem. E como estava escrito no primeiro disco, ouça no máximo e converta o seu vizinho. Boa. Eu procurei por um registro do Liberte-se ao vivo no YouTube. Eu preciso procurar mais, não achei. Eu acabei colocando Somos Convidados. Mas é bom que a gente vai trocando figurinha aqui, o pessoal se movimentando, uns conhecem um pouco, tem outra coisa, depois a gente faz. Agora, o Leonardo, ele deixou algo, ele falou, lá no Spotify, eu não vi, parece que faltam 2 CDs. O acústico não tá lá. Foi uma teimosia do Leandro, mas eu vou tentar colocar lá, porque tem umas músicas muito legais que valem a pena. Tá bom, olha, eu não quero mais tomar tempo nem atrapalhá-lo aí. Muito obrigado, cara. Que show de bola. Obrigado vocês que assistiram, sabe? A gente foi... Cara, que tempo gostoso. Obrigado. É bom, né? E Deus continua agindo. Eu fico muito feliz de ver o que Deus fez e continua fazendo. Teve esse problema técnico aí no meio. Provavelmente a gente vai juntar tudo. Pessoal, lembrando, quem entrou pelo perfil do Geleia, História da Música Cristã no Brasil, né? Música Cristã no Brasil no Instagram, no Facebook e no YouTube é só procurar História da Música Cristã no Brasil, que as coisas estão indo para lá. Vi aqui uma galera do Esquadrão de Cristo, Enos, valeu, gente. Deus abençoe vocês. Pessoas do meu trabalho, Valdoilo, que é um brotherzão de Goiânia. Olha aí. Muita gente querida. Jura que Brasil... Que massa, que bom a gente poder estar conversando esse veículo da gente estar batendo papo. E Beto Barros, Beto, percussionista do Milad, meu irmão em Curitiba. Opa! Olha só, amanhã, lembrando, entrou uma turma, pessoal, a gente já está quase encerrando aqui essa live, a gente teve um problema, caímos, voltamos, depois eu vou juntar tudo aí. Amanhã, às 11 da manhã, tem Wesley e Marlene,
que eram do Milad, né? Então, que Deus abençoe a todos. André, obrigado, Cara, né? Já deu meu testemunho massa, particular. Parabéns. Aqui, eu curtia muito divertido. Eu queria, antes de falar da gente, eu queria falar de você. Muito obrigado. Esse movimento que está fazendo, que o Leonardo está fazendo, como isso é importante, não para reviver ossos secos, sabe? Porque a gente pode falar assim, tá pegando os velhos. Veja, história, quem se mira no bom que aprendeu do passado, não erra no futuro. É isso sabe? Aí. Então, é isso aí. A gente agradece. E estamos aí, cara. Vamos tocar, vamos continuar louvando, vamos continuar fazendo rock and roll para ser alegre, para ser feliz, porque felicidade é um alvo de Deus na nossa vida. Quando o Senhor fala que morri para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância, a abundância de vida leva a felicidade, sabe? A gente crê nisso, a gente vive essa verdade. Que todos aqueles frutos do Espírito, em Gálatas 5:22, sabe? Isso tudo enche o nosso coração para que sejamos felizes. Sejam felizes. Amém. Muito obrigado. Vou cobrar a live, vou ficar te mandando. Eu quero saber da live. Amém. Tá bom? Aí, galera, vamos lá. Muito bem. Valeu. Gente, Deus abençoe a todos. Bom descanso. Amanhã, 11 horas, mais histórias da música cristã no Brasil. Obrigadão. Até mais, gente. Valeu, galera. Valeu. Deus abençoe vocês.